Olá, sejam bem-vindos a mais uns 5 perguntas para o CFO da Assets. O nosso convidado de hoje é Rodrigo Araújo, o CFO e Investor Relations Officer do Grupo Cosan. Rodrigo tem sólida formação na área e experiência em grandes negócios de capitalização. Antes de ser CFO do Grupo Cosan, tem uma notória carreira de mais de 16 anos na Petrobras, onde passou pela gerência executiva de contabilidade até tornar-se CFO e também em relações com investidores. Conheçam mais sobre a trajetória profissional do Rodrigo e a sua visão sobre a carreira na área de finanças. A entrevista está imperdível, aproveitem. Bom, eu sou administrador e sou contador de formação, tenho um MBA pela GV, sou mestre em finanças pela HEC de Paris, eu sou CPA pelo estado de Washington, nos Estados Unidos também, tenho uma carreira que, apesar de substancialmente na área de finanças, sempre muito próxima de negócios, sempre em posições de negócio, contadoria, sempre acompanhando muito de perto o negócio das organizações. E mais recentemente eu fui 4 anos controller da Petrobras, depois fui por quase 3 anos CFO da Petrobras e agora CFO do Grupo Cosan. Então tenho uma passagem aí por diversas experiências diferentes, apesar de novo de idade, várias experiências diferentes e oportunidade de ter aprendido aí ao longo desse tempo. Acho que o desafio ele começa desde o mais simples, que é você não estar localizado lá geograficamente, né? Então você precisa acompanhar o mercado, entender as tendências, entender o posicionamento dos seus competidores num ambiente que você não está lá fisicamente, né? Então esse já é um desafio por si só, né? Acho que o mercado ele é cada vez mais complexo, a forma com que as empresas competem é cada vez mais complexa. O ambiente regulatório diverso também é um grande desafio, né? Assim, você atuar em diferentes geografias, por exemplo, empresas listadas no exterior, você acaba tendo uma dinâmica diferente. E acho que é importante também, você acaba se relacionando com investidores diferentes também, né? Você ter uma base de investidores globais te desafia a saber levar bem a narrativa da empresa, né? Tem um livro do professor Modaran que eu gosto muito, que é o Narrative and Numbers, que você pode ter uma excelente história em números, mas você precisa construir aquilo numa narrativa que faça sentido, e faça sentido para investidores em geografias diferentes. Então, acho que são diversos desafios e que fazem com que o CFO que tem essa oportunidade de atuar em diversos mercados se desenvolva como um profissional de fato globalizado e pronto para assumir novos desafios. Eu acho que a área financeira ela tem um papel fundamental nessa jornada de transformação digital, né? Por vários motivos. Cada vez mais, se a gente lembrar, né, historicamente a gente gastava 85% do tempo com trabalhos transacionais e 15% com trabalhos cognitivos, vamos dizer assim, né? E a transformação digital te habilita a inverter essa lógica, né? E tá 85% do tempo pensando em futuro, pensando em decisões, gerando cenários de forma rápida. Quer dizer, o ambiente que a gente vive hoje é um ambiente que as organizações precisam tomar decisões baseadas em dados, né? Que a gente chama de data-driven, né? E o que habilita isso é a transformação digital. Você ter acesso a dados em tempo real, você ter uma velocidade de produção e de transformação de dados. E aí, óbvio, né? Cada vez mais, o profissional da área de finanças, ele precisa entender como manipular e como tomar decisões com base nesses dados e como fundamentar as decisões da organização com base em dados, né? E aí, óbvio, que a jornada de transformação digital, ela cria um ambiente para isso, né? Ela cria um ambiente em que as coisas fluem melhor, os processos fluem melhor, os controles fluem melhor. Então, o profissional da área de finanças ele precisa ser um patrocinador dessa agenda de transformação digital, né? Assim, acho que eu costumo dizer que a gente precisa, nessa jornada de transformação digital, estar sentado ali do lado do piloto, ali, ser o copiloto, que às vezes é alguém de TI que está pilotando, mas precisa ter alguém de finanças do lado, para que de fato a gente alcance os resultados e assim as organizações de fato se transformam com essa agenda, né? Acho que hoje em dia é impossível pensar numa organização que não tem uma agenda bem elaborada de transformação digital. Então, acho que a área de finanças ela se conecta com vários pontos da estratégia ESG que eu acho que são fundamentais, né? E aí vou começar do mais trivial, que é a governança, né? A área de finanças normalmente está super associada à governança, ao reporte correto, transparente, tempestivo. Então, assim, isso começa numa vertente que já é mais tradicional de finanças, né, historicamente. Quando a gente começa a pensar em outros pontos da estratégia ESG, eu acho que toda a agenda climática, de redução de emissões, etc., ela tem hoje não só um aspecto de gestão de risco, porque dependendo do seu negócio, você está exposto a risco climático, você precisa estar muito próximo disso, mas também de oportunidade, né? Como todo risco, a geração de crédito de carbono, o mercado de crédito de carbono, por exemplo, traz novas oportunidades que não existiam há pouco tempo atrás. Eu acho que um outro ponto importante é a agenda de diversidade, que ela é cada vez mais fundamental.
E aí eu acho que finanças é uma área que, felizmente, a gente tem uma geração de pessoas de background diversos e de grupos diversos que permite com que a diversidade, muitas vezes, seja mais avançada na área financeira do que em outras áreas, né? Então eu acho que tem uma oportunidade também bem grande nisso. E eu acho que, finalmente, o profissional de finanças, eu costumo dizer que assim, é aquele pragmático sentado na sala, né? Porque é óbvio que a agenda ESG é super importante, mas ela precisa conectar no final do dia com a geração de retorno também para a organização, né? Então a gente precisa trazer toda essa discussão para números também, para geração de retorno, né? A gente precisa saber medir e saber, de fato, quantificar, estabelecer métricas que aumentem a criação de retorno para os investidores e para os stakeholders em geral da organização. Gestão de risco está se tornando mais amplo, né? Assim, antigamente a gente falava de risco financeiro, hoje a gente fala de risco de cyberataque, a gente fala de continuidade de negócio, a gente fala de risco climático. Então, a abrangência da gestão de riscos está aumentando bastante. Só que eu acho que assim, tem sempre um lado que a gente precisa conjugar a gestão de risco com retorno, né? Assim, aquela máxima de quanto maior o risco, maior o retorno, ela precisa continuar sendo válida, né? E eu acho que, assim, quando a gente olha, acho que as decisões mais difíceis para o CFO em gestão de risco são aquelas que tocam naqueles vieses cognitivos mais fortes, né? Assim, por exemplo, viés de confirmação, né? Você já tem uma opinião mais ou menos formada ali e você começa a olhar só para os dados que confirmam a sua própria opinião, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Assim, e aí a gente tinha falado antes de diversidade, por exemplo, ouvir gente que teve experiência diferente da sua e que tem background diferente do seu, ajuda a segurar seus vieses também, né? E aí acho que talvez a decisão mais difícil que eu já tomei em gestão de riscos ela tem a ver com um desses viés, que é o viés de aversão à perda, né? Pelo menos assim, profissionalmente, eu acho que esse é o tipo de decisão que eu acho mais difícil de tomar, né? Assim, porque nunca é fácil você falar assim, não, vou reconhecer aqui uma perda agora que eu já tenho certeza que a operação deu errado, por exemplo, né? Por outro lado, às vezes isso é o melhor caminho para a organização. Quando a gente olha a trajetória do papel do CFO ao longo do tempo, ela mudou muito, né? Assim, ela mudou daquele CFO tradicional, que era muito focado em reporte, muito focado apenas em controle, para um CFO que é um habilitador de negócios, né? Não à toa a gente tem hoje em dia um programa na Bloomberg que chama, brinca ali com CFO Chief Future Officer, né? O CFO como um grande habilitador do futuro da organização, né? Por que isso, né? Porque o CFO, ele tende a ser um perfil mais pragmático, de olhar para os dados, tomar decisões de forma mais racional e menos emocional. Isso cria muito valor para a organização, né? A gente precisa ter um equilíbrio na organização entre o visionário e o pragmático, né? Assim, se tiver só o pragmático, a organização não cresce. Se tiver só o visionário, a organização ela cresce, mas precisa se organizar ao longo do tempo. Então, esse trade-off, eu acho que o CFO tem um papel muito importante de habilitador nisso, né? De saber trazer as soluções e saber propor negócios, né? Assim, acho que o CFO, cada vez mais, ele precisa estar próximo dos negócios da organização. Eu acho que hoje em dia esse é o grande legado, né? De ser de fato esse Chief Future Officer, né? De olhar para frente e saber construir, assim, junto com o CEO, né? E com normalmente o time de planejamento estratégico, onde a organização quer estar daqui a 10 anos. E aí o CFO traçar os caminhos, né? Assim, o que a gente vai fazer para chegar lá, né? Assim, como é que a gente se estrutura para chegar lá? Quais são as decisões importantes? O CFO está cada vez mais conectado com a estratégia da companhia, né? Tem uma frase bem bacana que eu acho que, assim, para minha carreira valeu muitas vezes ao longo do tempo. Eu vivi várias experiências práticas nesse sentido, que diz que para você ser um bom profissional, para você ser bem sucedido, você tem que estar o tempo inteiro pronto para abrir mão do que você foi em função do que você vai vir a ser. E assim, em vários momentos da minha carreira, eu mudei de posições maiores para menores, de menores para maiores, de ambientes mais desafiadores para menos desafiadores, sempre pensando no que vem pela frente e é um pouco daquela história do o que te trouxe até aqui não é o que vai te fazer avançar de agora para frente, né? Óbvio que a sua experiência contribui muito, o seu passado contribui muito, mas você tem que estar sempre disposto a ter um olhar novo e todo olhar novo envolve trocas, né? Envolve você abrir mão de alguma coisa em detrimento de outra, né? Então eu acho que esse é um grande desafio de carreira, né? Como é que você olha para frente e pensa nos desafios com um certo desprendimento do que aconteceu para trás, né? Assim, eu acho que esse é um pouco do desafio da carreira profissional de todo mundo, né?